agora vamos falar sobre o perfil da prova para legislação e direitos humanos. Eu já coloquei aqui para vocês entenderem. Letra de lei, porque a banca gosta muito do texto puro da lei. A banca ela é muito assim fiel à legislação. Isso é muito bom para os atentos, para os metódicos, para os dedicados. É muito ruim para aquele que acha que vai acertar jogando a lógica, tá? Porque essa banca, ela não traz só aquelas questões da lógica. Ela é uma banca, por exemplo, que mexe muito menos com os contextos de escola e muito mais com prazos, com detalhes da lei, com nomenclaturas. Então, a gente precisa ficar atento a alguns pontos, tá? Ela também vai trazer questões contextualizadas. O que são essas questões contextualizadas? Aquelas em que um diretor X, ao chegar à escola, se deparou com a situação Y e tomou as seguintes providências. E aí vem, né? Em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E aí a gente tem que ter muito cuidado, tá? Muito cuidado. Tem muitos candidatos da educação que não estudam a legislação e falam assim, gente, pela lógica. Eu falo assim, gente, o que é certo, essa frase nem é minha. Ainda que ninguém faça. E o que é errado ainda que todos estejam fazendo. A gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Então, olha, letra de lei, questões contextualizadas. Vou dar exemplo aqui dessas questões. O que fazer para vencer o desafio? Compreender o conceito da lei. Essa é a principal coisa. Heredia, eu estudei tudo que você pôs lá na plataforma. Mas muitas perguntas que chegam para mim no privado, eu percebo que a pessoa não compreendeu o conceito da lei. Olha, Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual é o conceito dessa lei? Para essa banca, gente, isso é fundamental. Então, eu preciso entender assim, o conceito é não só apresentar o rol dos diversos artigos, incisos, alíneas, que visam a proteção integral das crianças e dos adolescentes, como também trazer as funções, né, de instituições e tal, mas o cerne, o núcleo que nós temos ali é a proteção ao direito, olha, de viver com qualidade da criança, do adolescente. Eu preciso entender isso. A segurança, porque muitas questões eu vou acertar simplesmente por compreender que isso foge à proteção integral da criança e do adolescente. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Tem uma questão lá que fala sobre uma particularidade. É sobre a norma, as bases que sustentam a educação? O que é isso? Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Tá vendo? Então, assim, olha, inclusão. As questões de inclusão, então, se vocês ficarem atentos ao conceito de cada um daqueles documentos, vocês não vão errar nenhuma. Então, olha, primeira coisa é isso, compreender o conceito. Destacar palavras centrais da legislação. Palavras centrais, cada artigo tem uma coisa central. Eu estou estudando a Lei de Maria da Penha. Então, está falando sobre os tipos de violência. Então, quando eu pego assim, eu tenho ali violência, vamos colocar lá, violência, que o pessoal erra muito, gente, violência moral. As questões colocam moral, psicológica, coloca moral, psicológica, afetiva, sentimental. Mas qual é a palavra que está no texto dessa lei? Tá vendo? Por quê? Porque a gente tem uma tendência de achar que tudo que se relaciona com sofrimento é tudo psicológico, é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É a palavra que está lá na lei. Você troca a palavra, então coloca ela lá grifado para você, tá? Ficar atento aos prazos citados. O que é importante em relação aos prazos? Aqui eu percebo que eles focam muito nos prazos, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, tem um prazo X que a criança fica numa instituição de acolhimento. Esses prazos, a gente precisa ficar muito atentos. Eu foquei muito, em muitas aulas nessa questão dos prazos, eu destaquei isso para vocês. Agora, eu quero muito que vocês pensem na esquematização desses prazos. Resolver questões contextualizadas. Aí, detalhe. As questões contextualizadas da educação, elas não precisam ser só as da FGV, não, tá? Pode ser, por exemplo, de várias outras bancas, e eu vou citar para vocês, assim, pode ser questões da Fundação Carlos Chagas, não tem problema, que
tematizou tanto tempo a educação, pode ser questões da própria FUMARC, não tem problema também. Ah, mas eu não quero nem saber de FUMARC, que eu tenho trauma. Gente, concurseiro não tem trauma, não. Concurseiro tem pique, como diz o outro, né? É garra, é persistência, é resiliência. Negócio de trauma não pode ter, não. Ter cuidado com a reprodução errônea do cotidiano escolar. Foi o que eu disse a vocês, tá? Vão resolver questões contextualizadas, especialmente aquelas que vocês errarem, que são muito praticáveis no contexto da escola de vocês, observem, porque nem tudo que se faz está correto. Vamos ver agora a linguagem dessa banca, na parte de legislação. Eu tenho assim, ó, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no capítulo que trata do direito à convivência familiar e comunitária, ressalta que toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada... Vou só explicar para vocês uma coisa que eu até falei nas videoaulas para vocês não esquecerem. A criança e o adolescente, onde é que eles estão? Olha só, eles estão inseridos em programa de acolhimento familiar, tá? Ou institucional. Então, vejam, eles estão em um lugar atípico. Eles não estão necessariamente no seio da sua família. Não estão, na verdade, no seio da sua família. Então, toda vez que nós pensarmos, olha, a reavaliação, ela não é num prazo muito longo, tá? Então, quem pensou em ser, esses prazos mais longos, eles não vigoram, vocês podem observar, tá? Nessa questão de reavaliar uma situação, porque o ideal é o retorno dela à família. Aí eu tenho que ter um cuidado muito grande aqui com o 2 e o 3, tá? 2 meses ainda é um tempo insuficiente. A nossa resposta, 3 meses. E aí, o que vocês vão fazer? Toda vez que forem resolver uma questão da FGV, tá? Vocês vão revisitar o corpo da lei. Heredia, mas ali não cita artigo. Coloca aqui, gente, ó, quando vocês pesquisam, coloca o Ctrl F lá no PDF de vocês, coloca programa de acolhimento familiar, coloca a palavra-chave. Vocês vão localizar o texto, tá? Não precisa ter na questão artigo, não. Olha o que diz. Toda criança ou adolescente que estiver inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 3 meses, tá? E aí tem o restante do texto que é também interessante vocês lerem. Essa foi uma redação dada pela Lei 13.509 de 2017. Por que eu estou trazendo? Para vocês entenderem que aqui a única coisa que vocês tinham que saber era o estudo temático da disciplina, tá? Era só isso, não tem pegadinha, não tem dificuldade na cobrança da banca, não tem. Então, não é a banca, é o estudo. E aí eu tenho agora a LDB. A única certeza que nós temos é que nós teremos interpretação de texto e que nós teremos questões da LDB, porque senão não é prova da educação, tá? Então, a LDB é livrinho de cabeceira, não tem jeito não. Olha, e aí ela traz assim, aqui é LDB, mas é uma questão muito carimbada que ela gosta muito, que é sobre o PPP da escola, tá? E aí, essa questão é para explicar a vocês assim, ó, eu disse que ela cobra a letra de lei, né, ou seja, o texto integral da lei, é interessante ficar atento às palavras-chave, e também a contextualização. Aqui ela fala da LDB, mas vocês não têm essa configuração aqui escrita tal como está na LDB, não, tá? O artigo 14 até traz alguns detalhes e tal, mas aqui é o entendimento do que a lei traz. Pela contextualização, a gente não erra essas questões. Olha lá, o artigo 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina que o ensino público deverá ser ministrado com base na gestão democrática, dentre outros princípios, a partir das determinações da própria lei e da legislação dos sistemas de ensino. Então, ok. Gestão democrática a partir da própria lei, ou seja, dessa lei de diretrizes e bases, e da legislação dos sistemas de ensino, dos PPPs. Considera-se que uma gestão democrática no âmbito da escola deve prever a elaboração de um projeto político-pedagógico, PPP,
que envolva os diferentes atores da comunidade escolar, devendo ser uma referência norteadora da ação educativa da escola, né? Quem já lida aí com o PPP e quem não lida, quem não é da área, precisa entender que isso aqui é um texto muito sério e verdadeiro. Dessa forma, é correto afirmar que o PPP... Então, vamos ver o que é correto, tá? Vou começar pela letra E. Ele se constitui em um instrumento de controle das práticas pedagógicas, voltado para o cumprimento de normas técnicas, de aplicação de estatísticas e do alcance das metas definidas para a qualidade da educação. Olha bem, gente, ele pode sim ser voltado para o cumprimento de normas técnicas, porque lá tem normas técnicas, também aplicação de estatísticas, porque tem um plano de ação que precisa ser cumprido, mas ele não é um instrumento de controle das práticas pedagógicas. Ele não é para controlar, ele é para nortear, tá? Então, ele serve assim. E aí nós temos aqui, ó, uma referência norteadora, não é controladora, tá? O próprio texto aqui já vai ajudá-los nisso. Então, não podemos afirmar que a letra E, ela se mantém. Poderá ser construído pela direção da escola, verdade, e o coordenador pedagógico, verdade, sem necessidade de participação dos demais atores, de jeito nenhum, tá? Da comunidade escolar. Vejam bem, por quê? Porque que envolva os diferentes atores da comunidade escolar. Então, aqui também, olha, tá vendo? O próprio enunciado mexe aqui. É um conjunto de planos e sugestões de membros da unidade escolar que devem ser aceitos e incorporados, contemplando a perspectiva de gestão democrática. Olha só, se é um conjunto de planos e sugestões de membros da unidade escolar, tá vendo? A gente não tem aí o extra-unidade escolar, que a comunidade também tem que estar envolvida, e eles vão ser aceitos e incorporados, isso não é gestão democrática. Aqui está limitando o processo, nada que limita o processo de construção se aplica a PPP, tá? Delega para os pais e outros funcionários da escola a função do professor de definir a prática pedagógica, essa aqui extrapola, tá? Não delega para os pais e outros funcionários a função do professor, tá? Coitado, o professor já foi delegado, né? Tem tanta coisa aí que já precarizou, mas isso aí ainda não pode, não. Então, olha lá, deve considerar, o PPP deve considerar a função social da educação e da escola e os anseios da comunidade escolar com certeza, tá? Letra A, o nosso gabarito. Olha aí o perfil da banca. É difícil? Vocês acham que vocês errariam uma questão dessas? Agora eu vou te dizer uma coisa, tem pessoas que trabalham em escola que poderiam errar. São aquelas pessoas que nunca participaram da elaboração do PPP e que só percebem que quem faz é o diretor e o coordenador. Tanto que, olha aqui, ó, essas bancas não são bestas não, gente. Poderá ser construído pela direção da escola e um coordenador pedagógico. Tá vendo aí a pessoa que está ali só focada e não estudou e só vê que o diretor e o coordenador faz, ela marca a letra D, tá? Então, a banca mexe ali no erro que ela sabe que tem na prática, tá? Agora, presta bastante atenção, que essa eu vou jogar para vocês. Primeiro, eu vou colocar o contexto aqui da questão, porque essa questão é sobre inclusão. Essa banca, eu acho maravilhosa a forma que essa banca trabalha, as diretrizes da inclusão na educação, e ela cobra muito, tá? Para seu primeiro dia de aula, olha a contextualização. Na turma do 4º ano do ensino fundamental de uma escola pública, em sua primeira experiência enquanto docente, Mariana preparou uma atividade de integração que exigiria movimentação dos alunos na sala de aula. Ao receber os alunos, a professora teve conhecimento de que um deles apresentava paralisia nos membros inferiores e fazia uso de cadeiras de rodas. Surpresa com a situação e baseada na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, a professora. Gente, olha a nossa matéria que linda, e a banca cobra muito, eu estou tão confiante que ela não vai alterar nada do que tem lá no nosso conteúdo, tá? A matéria aqui. Então, vamos lá. Surpresa com a situação, ela trouxe a situação, tá?
e baseada na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, a professora, vamos ver o que essa professora vai fazer? Manteve a atividade com o restante da turma e solicitou que a família levasse o aluno usuário de cadeira de rodas de volta para casa, evitando-lhe constrangimento e exposição, o que é proibido segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que tem de errado na letra A? Vamos pensar. Princípio da inclusão. Vocês viram aí que deu um deslizinho e saiu aí a resposta. Mandar o aluno para casa. Eu vou até destacar aqui para vocês. Olha só. Vou destacar em cada uma delas que eu quero que vocês pensem, tá? Solicitou que a família, olha só, solicitou que a família levasse o aluno usuário de cadeira de rodas de volta para casa. Olha. Manteve a atividade, mas retirou o aluno usuário de cadeira de rodas de sala. Manteve a atividade com o restante do grupo e ofereceu papel colorido, lápis de cor e giz de cera para o aluno usuário de cadeira de rodas, orientando-o a fazer um desenho sobre as férias. Gente, até as bancas já sabem que muitos professores fazem isso. Pega um negócio com os alunos autistas, então, pega um papel e manda o menino colorir. Você fica aqui ocupado enquanto eu continuo minha aula. Não gosto nem de tocar nisso. Suspendeu a atividade com todo o grupo e solicitou ao coordenador pedagógico que o aluno usuário de cadeira de rodas fosse transferido para outra turma. Então, vai banir mesmo da sala. E aí eu preciso dizer a vocês o seguinte. Olha só. Neste enunciado, eu vou voltar aqui o enunciado, e vou destacar algumas particularidades que a gente precisa entender. Vocês já perceberam aí que o gabarito é letra B, mas eu preciso destacar uma coisa. Mariana é a professora, tá? Era o primeiro dia de aula dela, a turma era 4º ano, né? A experiência era a sua primeira experiência enquanto docente. Tá vendo? Olha só para vocês verem o que a legislação ainda traz para nós, é a questão. Era o primeiro dia dela como professora. Tá? O primeiro. Então, assim, não tem desculpa. É o seu primeiro dia, é o seu último, é o seu intermediário, era o primeiro dia. Ela preparou uma atividade de integração. Uma atividade de integração, é para integrar a turma. Então, não pode ficar de fora. Só que essa atividade, ela exigia movimentação dos alunos. Não fala que tipo de movimentação, ela exigia movimentação dos alunos na sala de aula. E quando ela recebe essa turma, ela percebe que um deles apresenta, observem, paralisia nos membros inferiores. Então, são os membros inferiores, tá? Braços movimentam. Esse menino ele tem paralisia nos membros inferiores e fazia uso de cadeira de rodas. Às vezes a gente pega um contexto, mas a gente tem uma leitura preguiçosa do contexto, não pode ter isso. Tem um contexto, imagina, ela é a professora, que turma que é essa? Como é que está esse menino? Qual é o tipo de deficiência dele? Tá? E aí, a questão, olhem para vocês verem o que traz a letra B. Ela manteve a atividade, tá? Agora, olha, ela mantém a atividade porque a atividade, ela é possível de ser adaptada, tá? Fazendo uma adaptação para que o aluno usuário de cadeira de rodas fosse incluído, possibilitando a interação com o restante do grupo, já que sua deficiência apenas o impedia de se locomover sem a cadeira de rodas, tá? Então, com a cadeira de rodas, ele poderia se locomover. Então, aqui nós temos o nosso gabarito, que é a letra B. Gente, vamos fechar falando da redação?